A graça e a paz. Que alegria estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus. Te convido a pegar a sua Bíblia, a sua caneta e um caderno para anotar os textos, para depois você fazer uma recapitulação. Vimos no estudo anterior sobre o mandamento esquecido. E hoje vamos estar falando sobre a mudança do sábado para o domingo. Esta mudança tem base bíblica? Se Deus instituiu o sábado na criação e pediu que lembrássemos de guardar, de santificar este dia, por que alguns cristãos guardam o domingo? Este comportamento, esta escolha, tem base bíblica? Nós vamos ver no estudo de hoje. Te convido nesse momento a fazermos uma oração. Querido Deus, obrigada por esse momento que vamos estar estudando a Tua Palavra. Seja o nosso professor Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe estes ensinamentos da Palavra de Deus com outras pessoas que talvez estejam buscando conhecer mais da Bíblia e não tem quem lhes ensine. Seja um mensageiro de esperança. A nossa primeira pergunta, diz o seguinte: quantos e quais são os textos bíblicos que falam do domingo? Nós vamos ler Mateus 28, verso 1, Marcos 16, versos 1 e 9, vamos ler Lucas, João, Atos e 1 Coríntios. No livro de Mateus, capítulo 28, verso 1, diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O que fala Lucas 24, 1? Diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. João 20, verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. João capítulo 20, verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Atos, capítulo 20, verso 7, diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. 1 Coríntios 16, verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Esses textos aqui, que nós lemos, começando por Mateus 28, versos 1, que a gente leu, que disse assim, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E aí ainda diz assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Nós vimos que nenhum destes textos que foram lidos aqui, nenhum deles se refere ao domingo como dia de adoração. Na Bíblia, o símbolo da ressurreição de Cristo é o batismo e não o domingo. Nós guardamos o domingo porque é o dia da ressurreição, foi o dia que Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus não está ligado a guarda do domingo não pode estar ligado a este evento que foi a ressurreição de Jesus. Pelo contrário, a ressurreição de Cristo é símbolo do batismo bíblico, que está lá em Romanos 6, versos de 3 a 8. Esses textos mencionam fatos que aconteceram no primeiro dia da semana, mas nenhum afirma que o primeiro dia da semana, o domingo, substitui o sábado como dia de guarda. Sabe por quê? Porque nós vimos no estudo anterior, no livro de Isaías, capítulo 58, versos 13 e 14, que diz ali que a boca do Senhor disse que o sábado é o dia santo. Então Deus, nós vemos na Bíblia que Deus não se contradiz. Deus não é homem para que minta. E Deus também não muda.
A Bíblia fala em Hebreus que Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Então, não tem porquê falar que Deus mudou o dia. Não foi Deus que mudou o dia de adoração. Os homens, nós vamos ver nesse estudo quem foi, a partir de quando que começou essas mudanças. Mas o certo é que a boca do Senhor disse que o dia de adoração, o dia sagrado, o dia para ser guardado, é o dia do sábado, o mandamento esquecido. Pergunta 2. O que ocorreria na igreja cristã antes da volta de Jesus? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 e 4, diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Daniel 8:12, nós lemos: o exército lhe foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Nós vimos que o que aconteceria com a igreja cristã antes da volta de Jesus? Diz que a verdade seria jogada por terra. A igreja de Cristo, no decorrer dos séculos, passaria por um período de apostasia, ou seja, abandono de verdades da Bíblia. E seria dominada por pessoas que não seguiriam a verdade, introduzindo nela, na igreja, costumes e práticas pagãs. E isso aconteceu. A terceira pergunta: que prática era observada entre os pagãos nos tempos de Moisés? Deuteronômio 4, verso 19, diz assim. Deuteronômio 4, 19, diz: guarda-te, não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e desculto aqueles coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Ou seja, Deus pediu que ninguém adorasse a criação, porque Deus fez todas as coisas para todas as pessoas. Então, ele pediu que ninguém se inclinasse perante estas coisas criadas em atitude de adoração. Nos tempos de Moisés, os pagãos adoravam o sol, a lua, as estrelas, astros colocados no firmamento dos céus para fazerem separação entre os dias e noite, para demarcarem sinais, para estações, para dias e anos, como diz Gênesis capítulo 1, 14 a 15. A criação era, no tempo de Moisés, adorada no lugar do Criador. Nós vimos que os pagãos tinham este costume. E o povo de Deus, qual era o costume do povo de Deus? Moisés também fala, lá no livro de Êxodo, capítulo 22, capítulo 16, versos 22 e 23. Nós vamos ler assim. 16, versos 22 e 23. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu Moisés a eles, dizendo: isto é o que o Senhor disse. Amanhã é repouso, ou seja, no sábado seria repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozinhar no forno, cozinhai-o. E o que quiserdes cozinhar na água, cozei na água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. No tempo de Moisés, o povo de Deus, ali no deserto, eles tinham a prática, o costume de guardar o sábado. Quando dava na sexta-feira, eles saíam a colher o maná, aquele pão que caía do céu todas as manhãs. Mas algo diferente acontecia na sexta-feira. Deus pediu, na verdade, que eles colhessem o maná em dobro, para que chegando o sábado eles não saíssem para colher, porque não teria maná para eles. E assim, então, eles pegavam aquele maná em dobro na sexta-feira e guardavam para o dia seguinte, que era o sábado. E nesse sentido, eles descansavam segundo o mandamento. Ao longo da história, o povo eleito
continuou a obedecer os mandamentos conforme registrado em Êxodo 20. A santificação desse dia foi acompanhado pelo milagre semanal do maná, que não caía no 7º dia, que não caía no sábado. Guardar o sábado é sinal de que pertencemos ao verdadeiro Deus e aceitamos a soberania de Deus em nossa vida. Nós vimos no estudo anterior, sobre o mandamento esquecido, que Jesus tinha o hábito de observar o sábado. Paulo, apóstolo de Cristo, também tinha o hábito de observar e guardar o dia de sábado. Eles tinham o costume de participar ativamente dos cultos na sinagoga aos sábados, pregando e ensinando a palavra de Deus. Das leituras feitas na sinagoga, Jesus e Paulo extraíam lições espirituais, práticas que atraíam as pessoas para ouvi-los. Então, nós vimos em Lucas 4,16 que Jesus tinha o costume de todos os sábados estar na sinagoga, lendo a palavra de Deus. O próprio Jesus, o próprio autor da lei, observou a lei. A pergunta 6ª, como Jesus considera certas práticas cristãs que não têm fundamento bíblico? Marcos, capítulo 7, versos, vamos ler do 6 ao 8, diz assim: Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições dos homens. Verso 13 diz assim: Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição. Invalidando a palavra de Deus pela sua própria tradição. Que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Jesus aqui, ele considera certas práticas cristãs que não têm fundamentação na Bíblia como coisas vãs. E ele ainda diz ainda que as pessoas estão adorando ele em vão. Em vão vocês me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ao invés de ensinar a palavra de Deus como está escrito aqui na Bíblia, ensinam-se tradições humanas. Ah, porque meu pai guardou assim. Ah, porque minha avó fazia assim. Ah, porque o padre fala que é assim. Ah, porque o pastor diz que é assim. Mas e o assim diz o Senhor fica onde? Como fica o assim diz o Senhor? Como é que fica o está escrito? Como é que fica a boca do Senhor disse? Porque lá em Isaías diz assim, que Deus pediu que guardássemos o sábado, que não fizesse nesse dia as nossas próprias vontades, porque a boca do Senhor disse que este dia do santo sábado é o dia do Senhor. Então vamos procurar seguir não o que as tradições te ensinam ou te ensinaram, mas procura ver o que diz a boca do Senhor, o que diz a palavra do Senhor, o que está escrito na palavra. Porque a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Se apegue ao que está escrito na palavra e não do que os outros estão te dizendo sem que você confirme com o que está escrito. A observância do domingo está estabelecida na tradição, em mandamentos de homens. Cristo disse claramente que o adoravam em vão, seguindo tradições impostas aos homens pelos líderes judeus. De igual maneira, a observância do domingo é tradição de homens e, portanto, não é aceitável a Deus. Porque lá no 4º mandamento diz, lembra-te do dia do sábado. Lembra-te. A pergunta 7. Quem ordenou a guarda do domingo e quando isso ocorreu? Aqui nós vemos que foi o imperador Constantino no dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo. A Igreja Romana adotou oficialmente a observância do domingo no ano 364 depois de Cristo, lá no Concílio de Calcedônia. Constantino era adorador do Deus Sol. Converteu-se superficialmente, trazendo para a Igreja cristã essa e outras práticas pagãs. O mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa.
Está lá no Catecismo da Igreja Católica, edição revisada, de acordo com o texto oficial em latim, Edições Loyola, 10ª edição, julho de 2000, página 570. Então, quem ordenou a guarda do domingo foi o imperador Constantino, no ano 321, depois de Cristo. E a observância do domingo foi realmente adotada oficialmente pela Igreja Católica Romana, né? No ano 364, depois de Cristo. Muitos anos depois daquele ensino que Jesus tinha deixado para os discípulos, para os apóstolos, né? E que os apóstolos guardavam o sábado, e aí a igreja foi sendo corrompida, foram dando mais importância a tradições humanas do que a palavra de Deus, e assim é que diz que esse Constantino teve uma falsa conversão, e aí foi introduzindo estas práticas e outras nos ensinos da igreja. Na pergunta 8 diz assim: nós vimos que Deus quem instituiu a observância do sábado e quando isso ocorreu. Quem foi que instituiu a guarda do sábado, a observância do sábado? Nós vimos no estudo anterior que na criação, quem instituiu a observância do sábado foi Deus. Está em Gênesis capítulo 2, versos de 1 a 3. Está no livro de Êxodo, capítulo 20, versos de 8 a 11. Na semana da criação, no sétimo dia, Deus instituiu o sábado e colocou sobre o sábado um diferencial tríplice. Foi o descanso, bênção e santidade. Deus descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Não importa com que sinceridade a pessoa guarde outro dia da semana. Isso não torna o dia santo. Apenas Deus pode tornar um dia santo. Ah, mas a pessoa é sincera na guarda do domingo. Já que estamos falando do domingo. Para Deus isso não importa. Sabe o que importa? Sabe o que torna o dia santo? Não é porque você é sincero. Não é. O que torna o dia santo é a palavra do Senhor. O que torna o dia santo é o assim diz o Senhor. O que o assim diz o Senhor diz sobre o sábado? Sobre o dia santo? Que é o sábado. O que é que a boca do Senhor diz sobre o dia santo? Que é o sábado, que está na sua palavra. Então, não é a sua sinceridade. Ah, porque você tem um coração sincero, que vai tornar o dia santo. Não é isso. O que torna o dia santo é a palavra do Senhor. É o que está escrito na sua palavra. O que a palavra diz sobre o dia santo é o sábado, que é o mandamento esquecido pela maioria dos adoradores deste tempo. O domingo não tem como ser esquecido, sabe por quê? Porque ele nunca foi o dia do Senhor. Não se pode esquecer algo que nunca foi lembrado. Então, não está escrito assim, lembra-te do domingo. Não está escrito isso para se guardar. Está escrito, lembra-te do dia do sábado. Então, nós precisamos lembrar que o sábado é o dia do Senhor, que foi Deus instituiu para descanso, para ser bênção e para ser um dia santo. Pergunta 9. Quem deve ter prioridade em nossa obediência? Você guarda o domingo porque obedece à sua liderança? Quem deve ter prioridade em nossa obediência? Atos 5, verso 29 diz assim. Atos 5, 29 está escrito o seguinte: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles aqui estavam sendo impedidos pelos líderes ali de não pregarem mais em nome de Jesus, de não efetuarem mais milagres em nome de Jesus. E aí eles foram aprisionados, eles foram levados perante lá o tribunal deles e foram ameaçados. E aí eles saíram de lá rejubilando, alegres, porque eles falaram o quê? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A nossa obediência deve ser a Deus, como disse esses apóstolos. Temos que ter essa convicção para quem nós devemos dever essa obediência. Ao próprio Deus. Antes importa obedecer a Deus. Não se importem com os mandamentos de homens desviados da verdade. Como diz Tito 1,14. Muitos homens que se desviaram da verdade, eles estão impondo esta obediência. E muitos têm aceitado. Homens que se desviaram da palavra do assim diz o Senhor. Estão impondo esse dia de adoração e muitos estão obedecendo.
quanto é para estar observando e obedecendo ao quarto mandamento, o mandamento esquecido, que é o sábado. Recapitulando, Jesus é o centro de nossa adoração e serviço. Jesus separou o sábado como dia especial de relacionamento com Ele. Ser fiel na observância do sábado é demonstrar amor a Jesus. Podemos escolher entre obedecer a Deus e ao homem, os mandamentos divinos ou os mandamentos de uma igreja. Podemos escolher guardar o primeiro dia, domingo, a contrafação ou o sétimo dia, o sábado, o verdadeiro. Nossa escolha do dia de culto indica quem escolhemos como Senhor. Quem é o Senhor da tua vida? Quem é o Senhor da minha vida? A forma como nós optamos em escolher o dia de culto indica a quem nós estamos obedecendo. Antes, lembre-se, antes importa obedecer a Deus e não a homens. Que o Senhor nos ajude através do Espírito Santo de Deus, a estudar a sua palavra, a inclinar o nosso coração ao entendimento da palavra, do assim diz o Senhor, e fazermos as escolhas corretas, porque Jesus está voltando. Querido Deus, obrigada, porque o Senhor instituiu na tua palavra um dia sagrado. E após, Senhor Deus, a introdução de pessoas não convertidas ao cristianismo, eles mudaram as práticas, mudaram os costumes da tua palavra. Introduziram, Senhor Deus, palavras de homens, ao invés de firmarem o assim diz o Senhor. E muitos estão enganados, Senhor Deus. Que o Senhor possa continuar abrindo os nossos olhos espirituais para escolhermos servir e seguir ao Senhor, obedecendo ao Senhor, ao invés de homens nesta terra que se desviaram da verdade. Fica conosco em nome de Jesus. Amém.